Tranquilo? Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença, por essa realidade. Espírito Santo, Tu és o meu amigo. Fique à vontade neste lugar. Quero dizer que eu te amo. Tu és a pessoa mais linda que eu jamais conheci. Tu és aquele que me conhece como ninguém jamais me conheceu. Conhece a profundeza do meu coração, o mais íntimo de todo o meu ser. Eu te amo, Espírito. Fique à vontade nessa noite. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado, Espírito. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Eu não vou estar pregando a mesma mensagem que eu preguei hoje pela manhã. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 6. Primeira Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Preste atenção: nem aos poderosos a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. Perceba que tem uma sabedoria do mundo, existe uma sabedoria de Deus, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão
o Espírito de Deus. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, e todas as vezes que eu vou falar dele, eu repito, ele é a pessoa mais linda que alguém pode conhecer. Ele é o relacionamento mais fácil que você pode ter em toda a sua vida. Todas as vezes que eu vou falar dele, eu começo a chorar. Ele é meu melhor amigo. Nós conversamos por horas. Ele é a pessoa mais íntima. Quando eu penso na pessoa, não numa força, não num arrepio, não numa pomba, não no fogo, não no vento, tudo isso pode simbolizá-lo, mas ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é um arrepio, ele é uma pessoa mais real do que essa pessoa que está ao seu lado. A pergunta é: o que o Espírito Santo veio fazer? Não na terra, mas em você, porque ele não foi endereçado à terra, ele foi endereçado a você. Quando ele desceu em Pentecoste, ele veio morar em você. A pergunta que deveríamos fazer é: o que ele veio fazer em mim? O que o Espírito Santo veio fazer em mim? O que ele está fazendo, se é que ele está fazendo algo em mim? Para quê? Ah, pastor, ele veio para me fazer tremer. Eu sei que é gostoso, mas não pode ser só isso. Ele veio para me fazer chorar. Pode ser, mas não é para isso. O que o Espírito Santo veio fazer? Esse texto, falando da sabedoria deste mundo e da sabedoria de Deus, esse texto que nós lemos diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Você não sabe o que Deus planejou sobre a tua vida desde a eternidade. Você não sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. O Espírito Santo, você viu esse projeto que nós lançamos aqui? O Espírito Santo tem uma maquete pronta a teu respeito. Ele tem um projeto pronto. Ele tem a visão que você não tem. Ele tem a realidade do teu propósito, a realidade da tua identidade. Ele tem a realidade da tua natureza. O Espírito Santo, ele veio habitar em você para tornar real os projetos de Deus. O Espírito Santo veio habitar em mim para tornar realidade aquilo que é projeto de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais realidade eu vivo. Quanto maior o meu nível de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, você vai encontrar muita gente na letra. Você vai encontrar muita gente, como diz em Brasília, cabeção, pensa muito. Eu gosto de gente inteligente. Mas você pode encontrar muita gente com muita intelectualidade, com pouca realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da realidade. A realidade na nossa vida só será possível através do relacionamento com o Espírito. Não existe realidade sem a pessoa do Espírito. É Ele que traz vida sobre o que está morto. O problema é que a gente enxerga o Espírito por uma ótica religiosa e muitas vezes parcial. Abra comigo João capítulo 16. É muito fácil a gente pegar uma parte do texto que diz assim: olha, o Espírito, quando a gente erra,
o Espírito Santo nos convence o que é verdade. Mas isso é só uma parte da verdade. Isso não é toda a verdade. João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Jesus está falando aqui. João 16, versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, isso aqui ele estava falando no tempo futuro, mas para nós já é um tempo passado, porque ele veio em Pentecoste, amém? Mas quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele vai explicar. Do pecado, porque não creram em mim. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 3 tipos de convencimento: convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Você creu? Você creu? A partir do momento que você creu, o Espírito Santo não está mais te convencendo do pecado. Eu sei que eu estou pisando num território que não é comum. A partir do momento que você creu, ele não te convence mais do pecado. Ele te convence da justiça. A palavra justiça aqui é a palavra grega para dikaio, ou dikaio osune, estado daquele que é como deve ser. Convencer o homem do pecado é quando ele não crê em Deus. O primeiro convencimento da nossa vida foi quando nós vivíamos no pecado, ele nos convenceu. Agora que você nasceu de novo, ele não está convencendo você do pecado, ele está convencendo você da justiça. Ainda tem o juízo, ok? O que é justiça? O que é que o Espírito Santo faz? Quando eu erro, quando você erra, quando nós erramos, ele diz: você fez algo que não tem nada a ver com você. Ele não diz assim: você está no pecado, você está indo para o inferno. Ele diz: você fez algo que não tem a ver com quem você é. Isso é justiça, estado daquele que é como deve ser. Ele te convenceu um dia do pecado, e pecado não era o que você fazia, pecado era quem você era quem eu era. O nosso convencimento não é sobre uma ação, o nosso convencimento é sobre uma natureza. Às vezes eu tenho receio de falar algumas coisas, porque eu não sei se a gente está pronto para ouvir algumas coisas. O crente, ele não é convencido do pecado. O crente é convencido da justiça. Você não pertence a isso. Isso não faz parte de quem você é. Por que você está vivendo isso? Por que você está olhando para isso? Por que você está entrando nessas conversinhas? Por que você está fazendo? Não é uma culpa. A gente consegue enxergar ele convencendo a gente do erro, mas a gente não consegue enxergar ele nos convencendo de uma identidade. O Espírito Santo sabe quem você é em Deus, e todas as vezes que você erra, que eu erro, ele está dizendo: isso não faz parte de quem você é. Você não foi criado para isso. Por que a gente consegue enxergar uma parte do que ele faz e não consegue enxergar a outra? Por que a nossa tônica está sempre no erro? Por que a nossa tônica está sempre no errado? Por que a gente pensa que quanto mais nos diminuímos, maior Deus fica? Ainda que Ele cresça e que eu diminua, é bíblico. Eu quero
diminuir a cada dia para que ele cresça. Mas ele também cresce quando eu descubro quem eu sou. Ele também é glorificado quando o meu casamento é o casamento segundo o modelo dos céus. Ele também é glorificado quando eu vivo uma vida que resplandece Ele. Quando eu tenho uma postura que resplandece Ele. Nós estamos pautando a nossa vida no que é errado. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Porque qual foi o pecado original? Qual foi as primícias do pecado? Foi o diabo convencendo o homem de quem ele não era. Foi isso ou não? O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Mas ele já era a imagem e semelhança de Deus. Então qual foi o ataque do diabo? O ataque do diabo foi sobre uma identidade. O que é o pecado, pastor? O pecado é eu fazendo o que eu não fui criado para fazer. Por isso que a palavra pecado no original significa errar o alvo. Isso é o significado da palavra pecado. O que é o pecado? É você fazendo o que não foi chamado para fazer. É você vivendo de uma maneira que não foi chamado para viver. Uma vida no pecado é uma vida rasa, é uma vida baixa, é uma vida superficial. Uma vida no pecado é uma vida distante da realidade, o qual nós fomos projetados e criados. Você não foi criado para o pecado, é por isso que o pecado mata. É isso que eu preciso entender. O pecado é viver uma vida fora da realidade de quem eu fui criado para ser. Eu não fui criado para ser um pecador. Pecador foi o que eu me tornei através da minha paternidade adâmica. Eu não fui criado para o pecado. Eu não fui criado para a prostituição. Eu não fui criado para as drogas. Isso é uma maneira inferior de viver. Eu fui criado para ser como Ele é. Eu fui criado para viver a vida dEle. E quando eu estou vivendo a vida dele, ele está dizendo, está normal. Quando a gente está vivendo em pecado, ele diz, ficou louco. A gente está vivendo um negócio tão ruim que quem anda um pouquinho na santidade, a gente fala, uau. Nos céus não. Quando você vive em santidade, o céu está dizendo, está normal. Porque aqui todo mundo é assim. Pastor, eu estou casado há 30 anos, normal. O anormal é você não estar casado mais. Por que que o anormal ficou? Por que que o normal ficou anormal? E o anormal ficou normal? Porque está todo mundo fazendo. Lembra da mamãe? Você não é todo mundo. Eu não fui criado para o divórcio. Eu não fui criado para o pecado. Eu não fui criado para a prostituição. Eu fui criado para viver a vida que Ele tem em mim. Andar no certo não é nada além do normal. Então eu gostaria que nós olhássemos outro ângulo do que o Espírito Santo está fazendo em você. Quanto maior o teu nível de relacionamento, mais firmada vai ser a tua identidade. Por que que o diabo não quer que você ore? Por que que o diabo não quer que você passe tempo orando em outras línguas? Uma das coisas que a igreja, que a teologia mais distorceu, foi a oração em outras línguas. Não é mais do tempo presente, ficou no passado, não é mais para isso. Eu oro em línguas quando eu arrepio, eu oro em línguas quando eu subo no monte. Ore em línguas quando você sobe no monte, ore em línguas quando você arrepiar, e ore quando você não arrepiar e nem subir o monte. Ou seja, ore em todo lugar. Ore em todo lugar, em todo tempo, orando no Espírito. Decida investir tempo na edificação do seu espírito. Decida ter um relacionamento profundo com a pessoa que tem o projeto. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver. Eu encontro muita gente falando isso. Quer viver? Se relacione com aquele que sabe qual é o projeto. Se relacione com aquele que sabe qual é o projeto. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem nós somos.
Mas muitas vezes nós estamos dando ênfase na coisa errada. Então, eu disse que ele convencerá o mundo do pecado. Ele já convenceu você do pecado. Do pecado. Ele convencerá do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Bom, se você creu, ele não está te convencendo do pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E agora ele está falando para os discípulos. Da justiça, porque eu estou indo para o Pai e eles não me verão mais. Próximo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele não está convencendo você do juízo, ele está convencendo você da justiça. Porque quem creu nele passou da morte para a vida e não entra em juízo. E não entra em juízo. Agora, enquanto nós não entendermos que existe no nosso espírito todo o potencial, existe no nosso espírito todo o projeto, desde toda a eternidade, para que você funcionasse, para que você vivesse bem. Existe dentro de você toda a resposta, existe dentro de você a saída para cada problema que você tem adentrado. Existe uma saída. E por que nós não sabemos? Porque nós nos perdemos na nossa intelectualidade, na sabedoria deste mundo. Agora o Espírito Santo tem a saída para isso que você está precisando. O Espírito Santo tem a resposta para isso. O Espírito Santo, se você deixar Ele te conduzir, Ele vai te pegar pelas mãos e vai te dar a porta de saída. Ele fala: eu tenho a solução para isso. Enquanto você passa tempo a sós com Ele, enquanto você passa tempo a sós com Ele, Ele vai conduzindo você para uma nova realidade. Eu sei que uma noite como essa, às vésperas do Natal, você gostaria de ouvir uma mensagem natalina. Eu queria ouvir sobre o menino Jesus. Deixa eu te falar, ele cresceu. Ele não é mais um menino. Talvez a gente queira tanto ouvir sobre o menino de Jesus, porque isso revela a nossa mentalidade de sermos meninos. É hora da igreja crescer. É hora de nós entendermos que Ele nasceu. A partir do momento que Ele nasceu, Ele cresceu em graça e estatura diante dos homens e diante de Deus. É hora de nós crescermos em graça e estatura. É hora de nós avançarmos. Ele cresceu. Ele cresceu. Agora Cristo precisa crescer em nós. E a consciência, a realidade do Cristo ressurreto, só o Espírito Santo pode colocar. Só o Espírito Santo pode trazer essa realidade. A questão é que muitas vezes nós queremos reduzir um culto a um sentimento. Sentir é bom, mas eu não posso reduzir o culto a um sentimento. Nós precisamos de uma palavra que nos gere consciência daquilo que está acontecendo dentro de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Gálatas, ele disse: eu sofro dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Oh, irmãos, se você olhar para os apóstolos, homens improváveis, homens que jamais seriam escolhidos, eles são uma classe de pessoas até Pentecoste. Depois de Pentecoste, irmãos, depois que o Espírito Santo toma o Simão, agora ele é um Pedro. Quando Simão é possuído pelo Espírito, o que é o Simão? É a cana movida pelo vento. Quando o Espírito pega ele, que negou Jesus diante de uma empregada,
Ele se levanta em Atos 2, ele começa a pregar, e 3.000 almas se convertem. Quem é esse cara? É o mesmo Simão, mas agora ele tem a realidade de um espírito que ele não tinha. Agora ele tem uma verdade que ele não tinha. Uma coisa é eu e você sem o Espírito Santo. Outra coisa é eu e você tomado por ele. Uma coisa é você colocando a mão sobre a cabeça de alguém. Outra coisa é a mão dele por trás da sua, tocando em alguém. Ama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Oh, Deus, derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de eu sei que santo é. Oh, santo. Santo. Escute, eu sou um colérico por personalidade, tenho muita dificuldade de lidar com os sanguíneos, tenho bastante dificuldade em lidar com os sanguíneos, são barulhentos, exagerados, desorganizados, eu tenho muita dificuldade de lidar com os sanguíneos, mas eu gosto tanto de Pedro. Pedro não era um sanguíneo, ele era hemorrágico. Ele ultrapassava a linha do sanguíneo. Mas você sabe por que eu gosto de Pedro? Porque ele está sempre querendo viver uma nova realidade. Está todo mundo gritando, é um fantasma, é um fantasma. Jesus falou, calma, sou eu. Ele falou, é o Senhor. Ele falou, sou eu. Ele falou, então me faça andar. Eu gosto de gente que gosta de desafio. Eu gosto de gente que está disposta a afundar, ao invés de ficar da gritaria do barco. Irmãos, eu quero passar a minha vida conhecendo o Espírito Santo. Eu quero passar a minha vida conhecendo as profundezas de Deus. Eu quero passar minha vida buscando Ele. Meu maior anseio é poder conhecê-lo um pouquinho mais a cada dia. Eu amo Ele. Ele é a minha maior busca, Ele é o meu maior anseio. Existe uma realidade, irmãos, que a religião não tem. Existe uma realidade que ela não pode se manifestar apenas em 2 horas de culto, apenas 2 dias por semana. Existe uma realidade que são, eu não sei quantos aqui, são das décadas atrás. Quando saiu Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus, cara. Os mais novos não vão saber o que é isso. Os Caçadores de Deus. Eu li aquilo ali, eu reli, eu risquei. Eu tenho ele lá na minha estante.
os caçadores de Deus. O cara que foi convidado para ir pregar num culto, a glória de Deus desceu, que rachou o púlpito, ele foi jogado longe. Esse culto durou semanas, a glória tomou o lugar. Existe uma medida de glória que o homem se torna desnecessário. Existe uma medida de glória. Quando eu falo que ele se torna desnecessário, eu estou dizendo num aspecto dele ter que pregar. A gente está batalhando, irmãos. Os pregadores estão batendo no pecado, e pau, e pau, e pau, e pau, para nisso, para aquilo, e tem que parar com isso. A minha visão é outra, irmão. Eu acho que eles devem estar certos, eu estou errado. Porque a minha visão, tem gente que diz assim: olha, se a gente se arrepender, ele vem. Eu penso que se ele vier, a gente se arrepende. Eu sei que diz 2 Crônicas 7,14, eu sei, estou lembrando disso. Antes de você pensar nisso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, eu sei disso, mas eu também sei, de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi os anjos que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e tinha fumaça e tinha glória. Irmãos, aquele foi um culto que o pregador não pregou, não teve pregação, e no meio da glória, Isaías disse: ai, 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 eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros. Quem foi que te disse que você é um homem de lábios impuros? A glória, a glória. Ei, quer ver o pecador se arrepender? Cria um ambiente de glória. Você quer ver o casamento ser restaurado? Cria um ambiente de glória. Você quer ver o marido começar a ser transformado? Deixa Deus pegar ele. Deixa Deus pegar ele. Então eu vou deixar a galera bater no pecado, e eu vou trabalhar para trazer a glória. Quem quiser bater sobre isso, eu não vou trabalhar. Eu quero a glória, eu quero a presença dele, eu quero a vida dele. Você sabe o que eu quero? Eu quero o evangelho de João 9, o ceguinho que foi curado e não sabia acontecer, ele não sabia explicar o que aconteceu. O que aconteceu? Ele falou: eu era cego, agora eu vejo. Olha, o homem que te curou é pecador. Ele falou: eu sei lá o que ele era. Porque o cego não tinha teologia, mas ele tinha realidade. Tem gente que tem teologia, mas não tem realidade. Eu não. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a sua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. E eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida, e é você. Deus, derrama a sua glória até que derrama
Sabe, olhe para mim. Olhe para mim, não terminamos ainda não. Contenha-se um pouquinho aí. Quando você olha para João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher no poço de Jacó, oh, irmãos, é disso que eu estou falando, cara. É disso que eu estou falando. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a sua glória até que eu e não consiga mais ficar de pé. Sabe, abraça-me, eu te abraçarei, beija-me, eu te beijarei, sacia o meu ser com teu amor completamente, satura-me com o teu coração. Eu destilarei toda a doçura do meu ser. Abraça
o meu ser com teu amor completamente. Satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Escute, sabe o que eu quero? Eu quero que nasça uma fome no meio dessa igreja, aonde a gente vai conseguir ter um lugar de adoração 24 horas. Ninguém mais vai trabalhar, pastor? Um vai estar trabalhando, vai passar, vai dar uma chapadinha, outro entra, outro... Sabe? Eu quero isso. Eu quero que o ambiente seja tomado pela glória. Irmãos, isso aqui que acabou de acontecer, esse é o meu sonho. É quando a glória toma o lugar e a gente não tem mais o que fazer. Eu amo a presença dele mais do que qualquer outra coisa. O que uma palavra não conseguir fazer, a unção vai conseguir. A unção, ela despedaça o jugo. Você sabe, eu vou fechar, assim faz de conta que a gente vai encerrar. Pensei que eu ia terminar. Eu queria falar sobre a gravidez de Maria, mas deixa eu encerrar aqui. Em João capítulo 4, Jesus chega ali no poço de Jacó, e ele manda os seus discípulos irem até a cidade comprar comida. Enquanto os discípulos vão para a cidade, vem uma mulher da cidade tirar água. E aí você sabe toda a conversa, todo o diálogo. Aonde que os discípulos tinham ido? Na cidade comprar comida. Daqui a pouco eles chegam com o quê? Com a comida. E a mulher que veio buscar água, ela deixa a água. Os discípulos foram buscar comida e voltam com a comida. Eles foram comprar e eles voltaram com a comida. A mulher que veio buscar água volta para casa sem água, mas ela vai para a cidade, traz a cidade. Pela escola que aqueles discípulos estavam vivendo, Duda, quem é que deveria ter trazido a cidade? Quem é que deveria ter trazido a cidade? Fernando, os discípulos. Eles trazem o pão e Jesus precisa levantar uma prostituta para trazer a cidade, cara. Será que Deus vai ter que levantar essas pessoas para trazer a cidade? Porque nós estamos ocupados demais com as nossas coisas. Quem trouxe o avivamento para Samaria não foi os discípulos, foi uma mulher que já estava no 6º relacionamento. Ei, irmãos, tem alguma coisa errada com a nossa teologia comparada com a teologia de Jesus. A gente está se preparando para ser usado. A mulher não se preparou e ela foi usada. Sabe por quê? Porque a nossa preparação não pode roubar a nossa paixão. A nossa cabeça não pode ser maior do que o nosso coração, irmãos. Se a nossa cabeça for maior do que o nosso coração, nós seremos inteligentes, mas não queimaremos. Precisamos de um fogo que queima. Precisamos de um coração que queima. Precisamos de um coração que queima. Precisamos de uma fome por uma comida que a terra não tem. Precisamos de uma sede por uma bebida que a terra não tem.
Espírito Santo, faça isso aqui. Espírito Santo, faça isso aqui. Seja o pastor dessa igreja, seja o pastor dessa casa, seja o nosso pastor. Espírito Santo, sopra a vida neste lugar. Espírito Santo, faça de nós como a mulher samaritana. Onde fores eu irei, onde pousares pousarei, onde estiveres estarei eternamente. Onde me mandar irei, teu coração eu seguirei, prisioneiro, cativo ao teu amor. Onde fores eu irei, onde pousares pousarei, onde estiveres estarei eternamente. Onde me mandar irei, teu coração eu seguirei. Sou prisioneiro, cativo ao teu amor. Sou prisioneiro, submisso a ti, Senhor. Sou prisioneiro, cativo ao teu amor. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Cante, cante, cante. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. E sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Oh, sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca Sua glória mais que a própria vida. nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. E sem ti não irei, sem ti não irei. E não nos deixe sair da tua presença. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós quisermos sair da teoria, nós vamos precisar nos relacionar com o Espírito Santo. Se nós quisermos viver o reino de Deus, nós vamos precisar sair da teoria
Eu não estou falando sobre parar de estudar. Eu estou falando sobre colocar fogo na nossa teologia. Amém? Não é sobre, eu amo estudar. Eu pego livros todos os dias. Eu não posso ser hipócrita. Eu amo a leitura. Mas eu quero fogo sobre a minha teologia. Eu quero que Ele me interrompa quando eu estiver pregando. Eu poderia te contar dezenas e dezenas de vezes que eu estava pregando e Ele parou tudo. É isso que eu amo. É isso que eu quero. Eu quero que Ele venha. Eu falo que Ele venha, eu digo que Ele se manifeste, porque Ele está. Eu quero que Ele pegue você e Ele acabe com a tua raça. Eu estou louco para Ele acabar com a tua raça. Ele quebrar com os nossos conceitos. Que a presença dEle possa incendiar o nosso coração. Que a presença dEle possa incendiar os nossos corações. Que a glória dEle possa tomar as nossas vidas. Oh Espírito Santo. Oh, feche teus olhos, nós já vamos encerrar. Randa, 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 randa. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Faça subir o nível das águas. Espírito Santo, faça subir. Que nesse próximo ano nós possamos conhecer o Senhor numa medida que nós nunca conhecemos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Que cada homem nessa casa possa conhecer o Senhor. Cristo, Cada mulher, cada criança, que os nossos filhos lá em cima sejam tocados pela glória do Senhor. Que essas crianças sejam incendiadas pela tua glória, Senhor. Que os nossos filhos sejam tomados pela tua presença. Que eles possam se apaixonar pelo Senhor. Cristo,
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé, por favor.